E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no De Olho no Mapa a gente vai observar as principais rotas de imigração para a Europa dos dias atuais. Primeiro vamos lembrar o que é o movimento migratório, né? Ele está associado ao movimento de pessoas com o objetivo de morar. E aí quando a gente olha para a Europa, a gente tem essas duas chaves aí ao lado, a gente pensa o seguinte, ó. Durante séculos, os europeus buscavam oportunidades de trabalho e melhores condições de vida fora do continente, ou fugindo das guerras. Por exemplo, trouxe muitos europeus para o Brasil nesse período. Alemães, italianos, eslavos. Já com o término da Segunda Guerra Mundial, isso se inverteu. A Europa passou a ser uma área de atração populacional, ou seja, as pessoas ao invés de emigrarem da Europa, passaram a imigrar para a Europa. Mas quando a gente observa aí na nossa charge ao lado, nem sempre esse movimento de imigrantes para a Europa é considerado bem-vindo. Vamos pensar nas principais rotas, né? As pessoas saem do norte da África, do Oriente Médio e do leste da Europa. São áreas de repulsão e passam a entrar na Europa e fazer parte do dia a dia europeu. Vejam só, aqui a gente tem leste da Europa e Europa como se fosse outra coisa, como se a gente estivesse em outro continente. Mas como assim a pessoa sai da Europa e vai para a Europa? Porque quando a gente pensa no leste da Europa, essa região aqui está associada ao sistema socioeconômico socialista. E muitos dos países aí da área faziam parte da União Soviética. Sendo assim, eles só se integraram ao sistema capitalista depois dos anos 90. E hoje, como a gente viu nas charges anteriores, muitas vezes esses imigrantes não são bem-vindos, mas vale lembrar que eles ajudaram na reconstrução do continente no pós-guerra. Desses países aí da Europa, a gente tem os que têm a maior taxa de imigrantes em sua população. Vejamos aí o Reino Unido. Em 2017, o Reino Unido discutiu uma proposta de lei com medidas como a restrição para estrangeiros do acesso a contas bancárias e a serviços públicos. Inclusive, essa entrada de estrangeiros, facilitada aqui por conta dessa livre circulação entre os países da União Europeia, foi um dos fatores que influenciou para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, para que acontecesse o Brexit. Outro país importante para a gente pensar é a Alemanha, com 13,1%. Em 2017, a gente tinha que a Alemanha iria limitar a 6 meses o acesso a programas sociais e autorizações de residência para imigrantes europeus sem trabalho. Na Alemanha há um programa de auxílio financeiro para parte dos imigrantes. E a Espanha, esse aqui em verde, vai ter 14,6% de imigrantes na composição de sua população. O governo espanhol pretende investir 2,3 milhões de euros para reforçar barreiras próximas ao Marrocos, de onde vêm muitos imigrantes ilegais. Tá aí, a gente tem uma das principais rotas, que é a partir do norte da África. Muita gente tenta cruzar por aqui, pelo Estreito de Gibraltar. Muita gente tenta atravessar o Mediterrâneo para chegar até as ilhas da Itália ou mesmo até a Itália continental. Esses países aqui, do sul da Europa com acesso ao Mediterrâneo, irão acabar sendo os principais receptores de imigrantes e daqui, graças à União Europeia, eles vão conseguir circular pelos outros países, caso eles sejam considerados cidadãos regulares desse país. A Suíça, aqui no centro, ela tem 27,3% de imigrantes. Entretanto, boa parte desses imigrantes vem de dentro da própria Europa. E aí, em 2017 a gente tem a seguinte informação: com 50,3% dos votos, um referendo popular aprovou uma lei que institui cotas de imigração para cidadãos da União Europeia, ou seja, tal país só poderá enviar X imigrantes para a Suíça. Caso esse número seja alcançado, a Suíça não receberá mais pessoas oriundas, vindas desses países aí da lista. Outro país também significativo nesse processo é a Itália, com 9% de sua população formada hoje por imigrantes. No país que tem uma das leis de imigração mais rígidas da Europa, o Senado aprovou em janeiro de 2017 o fim do crime de imigração ilegal. A Itália recebe muita gente vinda aqui, dessa rota do norte da África que cruza o Mediterrâneo. E por fim tem também a Grécia. O parlamento analisa um novo código de imigração que facilita a naturalização de estrangeiros. A proposta é criticada pelos conservadores. 6,6% da população da Grécia era formada por imigrantes. A gente tem uma outra rota aqui muito importante. São as pessoas que vêm da Ásia e do Oriente Médio. Elas vêm pela Turquia aí. Vale lembrar que este território aqui é parte da Turquia europeia e aqui da Turquia asiática. É um país só que tem territórios tanto na Ásia quanto na Europa. E muita gente tenta cruzar aqui, da Turquia para a Grécia, atravessando aqui
Mar Egeu. Aqui nós temos os principais países de origem dos solicitantes de refúgio na União Europeia. A União Europeia está aqui, a gente tem países como a Albânia, que está na Europa, mas não faz parte da União Europeia. Um destaque enorme, principalmente para a Síria, com mais de 334 mil pessoas solicitando refúgio na União Europeia. Vale lembrar, o que vai ser o refúgio? É quando ocorre a migração forçada e aí muitas pessoas solicitam a entrada em outro país para poder morar, precisa da autorização desse país. Ela está solicitando refúgio porque ela está em processo de fuga, ela está fugindo do seu país por conta de condições que podem trazer perigo à sua vida. A Síria, por exemplo, está passando por uma guerra civil. E aí outros países, Irã, Afeganistão, Paquistão, muitos países da África. E aí a gente vai ter, em 2011, um processo chamado Primavera Árabe, que aqui no Oriente Médio e no Norte da África vai ocorrer uma série de protestos da população que vai se organizar via internet para pedir democracia e passa a fazer protestos nas ruas. Entretanto, vários dos governos desses países são governos autoritários irão praticar repressão a esse protesto. Inclusive, a guerra civil da Síria tem seu estopim diretamente associado aos protestos. E aí, a quantidade de imigrantes cresceu após o início da Primavera Árabe. Veja, este era um movimento de solicitação de refugiados para a Europa. E a partir de 2011, com a eclosão da Primavera Árabe, esse movimento passa a crescer. Em 2017, foram mais de 115 mil imigrantes que chegaram à Europa. Desses 115 mil, a maior parte esmagadora foi por mar, 113 mil. Uma parte de 1959 foi por terra e, infelizmente, 2.377 morreram ou desapareceram no trajeto, provavelmente porque a sua embarcação naufragou. Esse movimento, as pessoas saindo de sua casa para ir para um outro continente, é constituído principalmente pelo desejo de ter uma nova casa, um novo lar, construir sua vida em um território mais seguro e que possa gerar mais oportunidades para a vida dessa pessoa. E aqui temos as nossas rotas. Em laranja a gente observa pela legenda que são as rotas terrestres e em tracejado são as rotas marítimas. A Espanha, como eu mostrei para vocês, e a Itália são duas das principais rotas. A gente tem aqui via Argélia e via Casablanca, tentando cruzar aqui próximo ao Estreito de Gibraltar, portanto uma travessia por mar menor do que, por exemplo, se a gente faz essa travessia saindo mais nessa parte central, para entrar na Espanha. Para entrar na Itália, o principal trajeto é saindo de Trípoli, na Líbia, e cruzando o mar Mediterrâneo até chegar na Itália. Percebam que até chegar na Argélia, na Líbia, ou mesmo no Egito ou no Marrocos, existem outras rotas via terra aqui por dentro do continente. Muita gente saindo lá do Quênia, de Uganda, da Nigéria, muitas vezes cruzando o deserto do Saara e entrando na Europa. Muita gente busca também outros países, não apenas ficar na Espanha ou na Itália. Vejam esse movimento aqui, da França e indo para o Reino Unido. Na área central a gente tem a Itália e quando a gente vai mais para leste a gente vai ter Grécia e Turquia. A Grécia, nesse cruzamento, as pessoas vêm da Turquia, vêm de todo o Oriente Médio, Damasco, capital da Síria, Beirute, capital do Líbano, Teherã, capital do Irã, cruzam todo o território turco e aqui tentam cruzar por terra ou pelo mar. Aqui pelo Mar Egeu, entrando pela Grécia. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. E mais adiante tem um vídeo sobre a migração forçada, só que não no período atual, como que ela era lá no período da Segunda Guerra Mundial, que eu mencionei para vocês. Acompanhe, tá bom? Até a próxima. Tchau.